Amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. E comigo, professora Pura Moreno. E é claro, Amadinha, desculpa, né? A Amadinha, ela ia fazer a minha apresentação. Ai, gente, eu estraguei. Tá bom. Mas o importante é que nós estamos aqui felizes para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é Língua Portuguesa. Vamos lá e vamos aí para a agenda da aula de hoje. Olha só, aula 12.1, vamos trabalhar gramática, sintaxe. Ainda, como eu falei, vamos ter agora essa segunda aula, o período composto por subordinação, certo? Agora é a parte 1, porque as orações subordinadas nós vamos ter 3 aulas, né, Amadinha, correspondente. Vamos trabalhar as orações subordinadas, os conceitos e exemplos. Vamos ver a diferença entre orações coordenadas e subordinadas, beleza? Então, a habilidade da aula, identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações, para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Então, vejam só. Professora, mas o que a gente vai aprender nesta aula hoje? A gente vai chegar ao final e você vai consolidar, né? Ao ponto de conseguir identificar esses sentidos aí nas orações, seja pelo recurso ortográfico, ou seja pela morfologia, né? Dando aí toda essa compreensão textual, tá? Dentro de uma oração quando ela estiver individualizada, tá bem? Tá bom? Beleza? Vamos lá então? Olha só, a aula inicia sempre como? Sempre com uma leitura, claro. E o texto atual traz para você, olha aí o título, Queimadas no Pantanal, tá? Então aqui a gente vai iniciar convidando você, tá? Para fazer também a leitura. Vamos lá? Vamos juntinhos? Beleza. Vamos embora então, na voz da Amadinha. Primeiramente, o Pantanal é uma imensa área de biodiversidade compartilhada com outros países. Apesar disso, 2/3 do bioma está em território brasileiro. Por isso, o assunto tem grande chance de aparecer nas provas de atualidade para concurso em 2021. Em 2020, ocorreu uma queimada de 20% do bioma do Pantanal. As causas estão relacionadas à ordem natural e a ação humana. A princípio, no período de outono e inverno, em países de clima tropical como o Brasil, o clima fica mais seco. Como resultado, a umidade relativa do ar cai. Logo, podem acontecer incêndios por causas naturais, por exemplo, quedas de raios. No entanto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, diz de maneira muito clara que a quase totalidade dos incêndios não é criada sob o ponto de vista natural. Em outras palavras, a criação é antrópica, causada por humanos, ou seja, são agropecuaristas que colocam fogo em suas áreas para poder abrir espaço para a agricultura e agropecuária. Por consequência, o fogo não respeita o limite de propriedade. Como resultado, ele se espalha por uma área muito maior do que aquela que seria a desejada. Beleza, então aí concluindo a leitura, né? Uma leitura informativa, cheia de estatísticas, cheia de pontos aí para você sobre queimadas, né? Questões aí antrópicas e aí com certeza essa temática vai ser muito bem aí falada e você pode estar vendo também sobre essas questões de clima, bioma, lá nas aulas de geografia da dupla, né? Nosso professor Jorge, né? E o nosso querido professor também, Rogério. Muito bem, valeu! E essas temáticas, elas são aí reportagens. Vocês podem estar ampliando, buscando outras, certo? Porque você tem que estar ligado na atualidade, tá? Tudo que está acontecendo, fazer a leitura de tudo, tá bom? Valeu, então! Vamos embora! Vamos aí agora trazendo já para você o conteúdo, período composto por subordinação. Período é o quê? É uma oração, professora, que tem mais de uma frase. Beleza! Se tem esse conceito internalizado, já estou feliz. A professora Amadinha está aqui, olha, um sorriso nas orelhas, porque se você já entendeu assim, tá tudo certo. Então vamos lá. É essa oração que tem mais de um verbo,
nós vamos estudá-la agora. Só que agora em outro campo. Primeiro nós vimos as orações coordenadas, certo? Que aí também tem 1, 2, 3 verbos. Porém agora a oração com 1, 2 ou 3 verbos, ela vai precisar de ter aí a ajuda, certo? Por quê? Porque ela só não tem sentido completo. Ela precisa dessa subordinação, desse auxílio, tá certo? Então nós vamos ter uma estrutura, nós vamos ter aí uma primeira parte, que é a oração principal. Vamos ter algo que vai ligar uma à outra. Ai, minha coluna, só não pode ser a coluna que não está funcionando. E sim as conjunções, que esta segunda oração vai completar o sentido da primeira. E aí é o X da questão, que você precisa saber quais são essas subordinadas e quais são as conjunções e as funções e como elas fazem a ligação dentro da oração. Beleza? Então vamos com calma, que nós vamos apresentar vários exemplos, pontuando para você isso direitinho. Quando que ela é principal, quando que ela está sendo aí subordinada e qual a função. E dando a ideia de quê. Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos seguindo então. Primeiro conceito, o que vem a ser esse período composto por subordinação? São aí, né, aquelas orações que exercem em relação à principal funções próprias dos substantivos. Primeira informação aqui é essa, e já pode aí você sublinhar, funções próprias dos substantivos. Isso falando das orações subordinadas substantivas. Beleza! Por quê? Porque nós estamos na primeira classificação dela, tá? As subordinadas, nós vamos ter vários tipos. Aliás, 3, né? 3, né? 3 tipos, perdão, eu sempre no meu exagero, né? 3 tipos de subordinada, tá? Vamos aqui alinhar o pensamento. 3 tipos de subordinada, essa é a primeira. Oração subordinada substantiva. E aí tá no plural? Porque tem várias, né? Vamos ter aí essa oração com função de sujeito. Vamos ter essa oração, ora, com função de advérbio. De advérbio. E quem vai ser as adverbiais e orações subordinadas adjetivas. Isso. Que vai ter função de adjetivo, né? De adjunto adnominal. Então, aqui nas substantivas, né? Como a Pura já falou, que vai ter função do próprio substantivo, esse substantivo ele pode ser o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo, o complemento nominal e aposto. Então, para que fique claro como água cristalina, essa oração substantiva, né, subordinada substantiva, a função dela, primeiro, vai ser de quê? De ser um substantivo. Só que, como é que a gente encontra substantivo nessa oração? Porque a gente já sabe que substantivos são vários, a classificação. Então, essa oração, a função dela substantiva, como a professora já explicou, só para deixar para você que, ó, é daqui que pode ser sujeito. Ela pode ser um substantivo objetivo, direta e também indireta e predicativa. Beleza? Pronto. Agora é isso que nós vamos encontrar nos exemplos. Vários exemplos trazendo essa oração subordinada substantiva, tá? Aí, com essas orientações, ou sujeito, ou com objeto direto ou indireto, ou predicativa, ou completiva nominal, ou aposto. Tá bom? Então, vamos aí aos 2 primeiros exemplos. É importante que venhas ao curso. Então, aí nós temos a primeira oração, é importante. Daí, você já vai perceber que ela tem uma dependência sintática. Ó, é importante o quê? Que venha ao curso. Então, uma depende da outra. Aí quero o quê? Quero que sejas feliz. Então, faz uma setinha, né, ligando para a primeira, que para completar
com sentido, que elas estão ligadas sintaticamente. Porque se você aí, estudante, já está lendo, acompanhando com a gente aqui, olha só. Quero o quê? Que sejas feliz. E se você apenas esquecer aí a primeira oração e pronunciar aí, que seja feliz. Quem? Vejam como não tem um sentido. Ela fica a desejar, certo? Então, a subordinação é nesse processo que acontece. Vamos adiante. Vamos lá. Tenha fé que vai dar tudo certo. Vamos lá. Oração coordenadas versus as orações subordinadas. Eita, Lelê, qual é a diferença? Vamos aí com calma. Vamos ver a subordinação. A subordinação ocorre quando temos uma situação de dependência entre duas orações. Nesse caso, uma das orações é a principal e a outra se subordina a ela. A oração subordinada não possui sentido completo, ou seja, ela não é sintaticamente independente. Ela é o quê? Ela tem uma dependência. Quando eu falo assim, quero... Volta lá para eles prestarem atenção, né, agora? A questão da primeira. Vamos Olha pegar só. A segunda oração. Quero. O quê? Quero é a primeira oração, né? Que seja feliz. Esse que seja feliz está completando o sentido da primeira oração, que é quero, tá? Quando eu falo quero o quê? Que seja feliz, foi diretamente. Então, essa segunda oração, que seja feliz, ela é a oração, tá tendo a oração subordinada objetiva direta, porque tá tendo a função de objeto direto. Aqui no exemplo, nós temos assim... Mas não se aveste, não, calma, eu sei que você está apavorado. Não, nós só registramos ali, mas a gente vai com calma colocar a classificação, mas dentro da explicação, era necessário dizer, né, a classificação dessa subordinada, tá? Mas aqui é para você entender o conceito e entender a diferença da oração coordenada e oração subordinada. Tem uma dependência de sentido, né? Gente, é como se precisasse de ajuda mesmo, tá? Vamos aí por esses exemplos simplórios. Uma depende da outra, uma não sobrevive sem a outra. É por aí, tá? Senão, não há sentido completo. Por quê? Porque vai precisar de auxílio, sempre, tá? Então, a oração principal, sozinha, ela não tem um sentido. Precisa da ajuda da segunda, tá? Muitas vezes, a oração principal, ela não vai estar no início da oração. Ela pode estar vindo no final também, tá? Isso é questão de construção sintática. Mas vamos aqui ao exemplo. Primeiro momento, essa diferença. Assim que a professora chegou, os alunos começaram a atividade. Então, aqui também é um período composto, né, por subordinação. Mas temos aqui também em uma citação. É verdade que não podemos encontrar a pedra filosofal, mas é bom que ela seja procurada. Procurando-a, descobrem-se muitos bons segredos que não se procuravam. Então, aqui, é verdade. É verdade, Na primeira você já vai perceber a esse período, né, a subordinação. Se eu falasse é verdade, parasse aí, estaria completa? Não. Verdade o quê? A reticência. Que não podemos encontrar a pedra filosofal. Então, nessa parte aí, essa partezinha aí, amadinho, é o período composto por subordinação, tá? Que vai completar o sentido da primeira oração. E nessa daí, ela está sendo a função de sujeito, que é a subjetiva. Tá. Beleza, mais outro exemplo agora, com calma, só analisa, só observa e acompanha a explicação. Não tome nota para não ficar confuso na hora depois de você fazer os exercícios. Acompanha a explicação. E aqui tá bem explicadinho, colorido a mesma frase. Tudo feito com amor para você, estudante da NASA. Marcadinho. Aí você vai analisar. Oração principal. Coloca aí, vamos lá, vai marcando. Qual é a primeira oração? Vai, qual é a oração principal? Olha só, amadinho, tá colorido. Valeu. Só, aqui, quem disse que é verdade acertou a primeira oração aí, muito bem. É a oração principal.
que não podemos encontrar a pedra filosofal é a parte que é a oração subordinada. Belezinha? Olha só, iniciou, né? Olha assim, vamos dizer, tá? E aqui, toda ela que não podemos encontrar a pedra filosofal é a oração subordinada. Que completa o sentido da principal. Exatamente. É bom que ela seja procurada. Então, que ela seja procurada, ó, é o quê? Oração subordinada. Pronto. E é bom, é a oração principal. Essa cartela tá top da galáxia, gente. Feita com amor para você entender direitinho. Olha aí, separadinho por cores. Qual é a oração principal? Qual é a oração subordinada? Subordinada, vamos ali. Você é subordinada a quem? Responda aí para mim. Você depende de quem? Ah, entendi. Então é por isso que a oração principal ela é aí dependente de alguém, tá bom? É dessa maneira. Vamos lá. Vamos seguindo então. Temos aí outro exemplo contextualizando agora trazendo o gênero charge aí para você. Tirinha, perdão. Gente, eu tô com a charge na cabeça. Beleza. O título é O Mago de It, de Brand Park Johnny Hest. Meu Deus. Pela fé. Quero que faça uma dieta sem gorduras. Como vou saber o que tem gordura e o que não tem? Se o gosto for bom, cuspa fora. Pela fé. Olha ele. Olha só, gente, ó, analisando aqui essa tirinha. Vamos ao primeiro balão. Primeiro balão, quero o quê? Ai, meu Deus, saiu torto então, aqui. olha só, não tem problema não, primeira oração aí, a oração principal, eu quero. A parte... Gente do céu, eu não tô conseguindo. Aí, ó. Aí, começando do quê, né? Voltando aqui, amadinha. Ó. Certo, vamos lá. Vai, quero que faça uma dieta sem gordura. Essa parte, a partir daí, você já vai perceber que tá completando, né, a primeira oração, que é quero, né? Então, o quero é a oração principal e que faça uma dieta sem gordura é a oração subordinada. Belezinha? Como vou saber o que tem gordura e o que não tem? Se o gosto for bom, cuspa fora. Olha só, aqui ó, é um outro período composto por subordinado. Se o gosto for bom. Mas aí calma, né? A gente só tá ampliando para você esse entendimento. A professora já colocando outra estrutura da oração subordinada, trazendo aí, né, uma causal, iniciando com a conjunção se, né? Calma, mas nós vamos ver tudo isso adiante. Segura a onda aí! Oração coordenada, oração subordinada. Estão nas subordinadas substantivas. Tá? E observando qual a principal e qual é a subordinada. Ó, para o aluno ficar calminho, tranquilo, como diz assim, ó, suave na nave. Suave na nave, aluno aqui da nós nave. Temos aqui, ó, separamos lá, tiramos lá da tirinha e tá aqui bonitinha, colorida, ó. Quero, oração principal, que faça uma dieta sem gordura, é a oração subordinada. Tá vendo aí, estudante da NASA? Tudo feito para você com capricho. Tiramos lá da tirinha, trouxemos para uma estrutura aqui bem tranquila para você analisar e visualizar numa estrutura completa, né? A principal e a subordinada. Tudo direitinho para você entender, tá? Que essa oração subordinada, ela tem aí essa construção sempre, tá bom? Então vamos adiante, temos mais exemplo agora contextualizando outro gênero tirinha de Quino, o regresso da Mafalda, Lisboa, Dom Quixote. Filhos, que oferecer a mamã no seu dia? É bom ir pensando, a mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, panos para o chão, etc. Não se esqueçam de que a mãe cansada bate com menos força. E aí, amadinho, olha só,
Que presente você quer ganhar? Sabão, pano de chão, pura? Eu, hein? Tô fora. Eu quero ganhar roupa de academia, tal. Olha só, vamos analisar aqui, a gente já tirando lá da tira, aqui pra você. Não se esqueçam. Não se esqueçam. De quê? De que uma mãe cansada bate com menos força. Aí quando ele fala assim, não se esqueçam, já sabe, se eu parar ali, já entendi? Não. Precisa de água, tá precisando de complemento, né? Ó, de que uma mãe cansada bate com menos força. Então você já vai perceber que de que uma mãe cansada tá subordinada à primeira oração. A oração principal, que é a oração principal. Ok, e daí o aluno deve estar, professora, mas em que momento é que eu sei onde começa a oração subordinada? Olha, você vai perceber, ó, que logo após o verbo, né? Você vai ficar observando isso, ó. Ó, não se esqueçam de que. Já vem logo acompanhando, né? Com a conjunção integrante. Certo. Depois nós vamos ter um outro momento sobre esse de que, por que ela tem, né, esse auxílio dessa preposição, tá bom? Aqui o momento é entender a oração principal, oração subordinada, a função que uma completa a outra, tá ok? Vamos lá, vamos avançando. Agora vamos trazer a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Vamos lá. O professor gostava de que todos olhassem para ele. Aí nós temos aí a primeira oração que já está separada, mas eu vou destacar mais, ó. Pã. Olha só, o professor gostava é a oração principal. E a oração subordinada, de que todos olhassem para ele. Preste atenção, amadinho. Como a gente está estudando a oração subordinada substantiva, ó, o professor gostava de que. Aí, um lembrete, ó, observação. Quando a oração tem função de objeto indireto, já sabe que vai exigir um complemento com preposição. Quando, entendeu? O verbo gostar, ele é verbo transitivo indireto. Então, ele exige um complemento com preposição. Então, por isso que tem essa preposição de aí, tá? A regência, né? A regência verbal aí do verbo gostar exige o dezinho, a preposição de. Então, de que todo olhasse para ele. Já na segunda, viajamos muito e chegamos exaustos. Olha só, quando eu paro aqui, viajamos muito, o que você percebe? Que ele está com o sentido o quê? Completo. Fechou o sentido, passou a comunicação. Pronto, tá livre, independente. Ó, e chegamos exaustos, a mesma coisa. O que aconteceu? Só usou o quê? O conectivo, a conjunção, né? Mas eles são livres, independentes, sintaticamente. Já na primeira, há uma dependência sintática. Na segunda, não tem essa dependência. Beleza, espero que fique claro com água cristalina para você. Hein, ampliou. O que essa cartela trouxe para vocês de novidade agora? Né? Na revisão aqui da preposição. Então, quando a professora mencionou que o verbo gostar, né? Gosta, ele automaticamente pede complemento. Poxa, se eu gosto de alguma coisa. Quem gosta de. E esse complemento exige, né, a presença da preposição. Exige a preposição. Lembre-se, gosta de. Às vezes a gente, professora, mas tá certo, parece, não soa legal. Nós, às vezes, pronunciamos incorretamente. Eu gosto que. Não. Quem gosta de que. Essa é a pronúncia correta. Essa aí é a regência correta. Quem gosta de que. Tá certo? Então, o verbo gostar, automaticamente, ele chama a preposição, certo? Então, na construção frasal, vai estar ali. Maria gosta, automaticamente, depois do verbo, vai estar de banana, de que todos olhassem para ela, de que todos cantassem para ela, tá bom?
Agora aqui, muito bem organizado, mais 2 exemplos, tá? Tenha calma, a gente está agora colocando para você mais um pouquinho de informação. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Ela chegou e apresentou as novas orações a serem executadas. Vamos lá, veja que já está separado aqui para você. A primeira oração e a segunda oração. Olha lá, quem é a primeira oração? Ela chegou. A segunda oração? E apresentou as novas ações a serem executadas. O que aconteceu? A segunda oração depende, né? Ela precisa completar o sentido da primeira? Não, ela sozinha já passou a informação. Esse aqui, ó, só tá a questão da ligação, né? Ligação e dando a ideia de quê? Continuidade. De continuidade. Ela chegou e apresentou as novas ações a serem executadas. Ou seja, do jeito que a estrutura iniciou com o sentido, ela concluiu na mesma direção, né? Ok, agora o segundo exemplo. Assim que ela chegou, apresentou as novas ações a serem executadas. Beleza, vamos desmembrar, vamos separar, fazendo análise sintática. A primeira oração. Assim que ela chegou. E a segunda oração? Apresentou as novas ações a serem executadas. Ok, muito bem. Ou seja, a primeira oração precisa de complemento para poder ser, ter um sentido completo? Agora você vai prestar atenção aqui, ó. Assim que, olha só, assim que ela chegou, aí fica o quê? O que? Algo no ar. O que aconteceu? No ar, né? Precisa de algo. Então, você já vê aqui a questão da dependência para completar o sentido. E aí que entra a questão da dependência sintática, de sentido, né? Beleza? Então, a segunda oração, sim, é subordinada, né? E que a vem é coordenada. Beleza, olha lá. Falando de construção sintática, né? A gente precisa ir um pouquinho mais adiante. Vamos aprofundar para a gente constatar que essas duas orações não mantêm entre si nenhuma relação de dependência, né? Para que se tornem aí decifráveis, completa. O que isso quer dizer? Que estamos aí falando de oração coordenada. Né? Mais uma vez, trazendo aí a informação, o conceito, né? Ela chegou e apresentou as novas ações a serem executadas. Na primeira, ela chegou independente, ela sozinha fala por si, que a gente já tinha falado. Chegou e ponto final. E apresentou as novas ações a serem executadas, também fica independente. Beleza? Duas orações numa estrutura em que foram ligadas pela conjunção aditiva e. Essa é a função da conjunção aditiva. Ligar para que elas tenham essa sequência de sentido nessa mesma estrutura. Olha aqui para vocês, amadinhos, as orações coordenadas para saber aquelas que são independentes, né? Sintaticamente. Elas podem ser o quê? Que a gente já falou em outra aula sobre as orações assindéticas, né? Que elas não terão a presença de conjunção, vai ser marcada somente pela pontuação. Tá? E já a sindética vai ter a presença das conjunções. Sim, as 5 que cabem na palma da mão. Aí você já tem aqui a aditiva, a adversativa, a conclusiva, a alternativa e explicativa. Beleza, vamos embora. A cartela agora vai apresentar para você as orações coordenadas versus as subordinadas. E aí mais um pouquinho para a gente ver essa diferença, beleza? Só que aí nós vamos trazer essas com conjunções agora, tá? Você já teve vários exemplos, pontuamos a diferença da coordenada com a subordinada. E agora nós vamos aqui ver essa questão com a conjunção. Como é que esse conectivo funciona nessa oração, sendo aí ela subordinada, auxiliando a primeira oração? Ó, vocês vão ficar, só para frisar e relembrar, que as conjunções substantivas vai sempre ter a conjunção integrante, que pode ser o que ou pode ser o se, tá? E depois dela, por exemplo, vai ter a primeira, que é a oração principal, né?
E em seguida, desculpa, vai começar a oração subordinada, na substantiva, com a conjunção integrante, tá? É claro que eu também não quero. Então, é claro, é a oração principal, que eu também não quero é a oração subordinada, porque completa o sentido da primeira oração. Beleza, então olha aqui, em destaque para você o que a professora acabou de apresentar. Lembra, passa aí, ó. Conjunções substantivas integrantes, elas vão iniciar com conjunção integrante que ou se. Beleza? Vou até deixar aqui para você já. Muito bem. Se você não tomou nota disso, vai esquecer na atividade. Vamos lá. Então, assim que ela chegou, apresentou as novas ações a serem executadas. Vamos analisar, separar direitinho. Primeira oração. Assim que ela chegou, ó, depende uma da outra. Qual a outra? A segunda oração. Apresentou as novas ações a serem executadas. Então, há uma dependência. Então, por isso que aqui ela é subordinada. Ah, beleza. Muito bem. Ah, igual Maria vai com as outras, né? Beleza, vamos lá. Seguimos agora, vamos uma cartela para você, trazendo as classificações, tá? Das orações subordinadas. Iniciamos falando para vocês que iríamos apresentar e teremos outras aulas a respeito. Primeiro, na primeira cartela para você aí as orações subordinadas adverbiais. E olha só as conjunções que você, olha, pega essa cartela e coloca no coração, porque são elas que vão te dar todo o gabarito, sucesso na sua prova do Enem, qualquer texto que você vai produzir, sabendo usar essas conjunções dentro da sua produção textual. É um abraço e tchau, e corre pra galera e vai-se embora, porque você vai se tornar um universitário top da galáxia. Primeiro, nós vamos ter as adverbiais, causais, olha só, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Vejam quantas, né? Várias. Então, todas elas, nós vamos ter uma aula sobre elas e com as suas respectivos conectivos. Temos aí as subordinadas substantivas, que elas são, podem ser substantivas subjetivas, predicativa, completivas, nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. E por último, as adjetivas que serão restritivas ou explicativas. Então, tenha calma que você terá uma aula sobre elas direitinho, tá bom? Aqui é só para apresentar. E vamos adiante, e agora vamos chamar você para uma bela conversa. Hora do quiz! Vamos ver se realmente você já está antenado na aula e já consegue fazer alguma análise. Libera aí, amadinha. Origem das espécies. Blé, blé, blé. Se você não parar, eu te dou um pescoção. Blé, blé, blé. E assim Deus criou a girafa. Eu avisei. Qual dos três quadrinhos possui uma oração subordinada? Plam, plam, plam. Vamos lá. Meio longo minuto. Você vai pensar, tem 1, 2, 3, são 3 quadros. Aí você vai escolher aquela que a oração é subordinada, que tem dependência sintática. Muito bem, amadinho! Parabéns, Pura! O nosso aluno Denis da NASA acertou! 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 Socializa aí com nossos milhões, olha o exagero. Olha, dando uma condição, se você não parar, eu te dou um pescoção. Pela fé, eu não posso, eu vou me quebrar todinha. Vamos ver mais outra aqui, Vamos circular o CIPRA aí, que eles já possam aí ter como mais um registro para o estudo, né? Tá? Vejam que iniciou já a oração, tá certo? Vamos lá. Segunda. Desculpa. Abram. Já disse que só funcionamos no horário comercial. Mas eu só posso vir à noite. Clínica
belezoca, bronzeamento artificial. Pela fé. No primeiro quadrinho da tira, na fala da atendente, há uma oração coordenada ou subordinada. E agora? Vamos lá, tenham calma, analise aí. No primeiro quadrinho da tira, então, foque o olho aqui, ó. Olha só, no primeiro quadrinho da tira, na fala da atendente, há uma oração coordenada ou subordinada. Já disse que só funcionamos no horário comercial. Ó, já disse. Disse o quê? Que só funcionamos no horário comercial. Ó, se eu falar já disse, vai ficar vago, né? Então, automaticamente, se tem uma dependência sintática, é claro que o nosso aluno da análise já... Com certeza, já detectou que nós temos aqui, olha só. Uma dependência subordinada, né? E o termo integrante que iniciando aí a subordinação, beleza? Vamos lá, então, libera a Amadinha agora, porque olha só. Para classificar uma oração coordenada ou subordinada, o que tem que fazer? Não basta decorar os tipos de conjunções, tá certo? É necessário analisar todo o período, toda a oração, toda a estrutura, percebendo as relações que ali se estabeleceram. Não é isso? Exatamente. Porque daí não adianta decorar, saber que se é si, se é que. Ah, eu já sei que é subordinada porque tem o quê? Ah, eu já sei porque é o se. Não, tá? Tem que observar a conjunção, analisar, fazer a leitura de toda a estrutura, verificar o que o enunciado está dizendo e se precisa de complemento e por quê, né? Então não vai com o negócio de decoreba. Aluno terceirão mediação é aluno da NASA, não decora nada. Ele aprende e leva pro resto da vida, tá bom? E assim, com esta informação, na verdade não é nenhuma informação, mas sim é um recado básico, né? Isso. A gente encerra a aula e aguarda vocês lá na aula de revisão. Valeu? Até lá!